Abra comigo a sua Bíblia, livro de Neemias, nós faremos a leitura do verso 3 do capítulo 1. Então, capítulo 1, apenas o verso 3, livro de Neemias. Palavras de Neemias. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Uma notícia ruim, que muda toda uma estrutura na vida desse homem chamado Neemias. O significado da palavra, ou do nome Neemias, quer dizer consolador, aquele que é provedor. E esse homem tinha uma posição muito privilegiada. E ele está dizendo que os seus irmãos, Anani e um grupo de Judá, que chegam lá no palácio onde estava Neemias, e ele pergunta, como está a nossa terra? Como estão os nossos irmãos? Como está a terra onde são sepultados meus pais? E eles disseram, olha, os que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Irmãos, já estamos vivendo esse momento. O mundo todo está voltado para esse vírus, coronavírus. O planeta todo está atemorizado. Parece que a cada dia mais as pessoas estão com maior medo, as pessoas estão mais preocupadas, as pessoas não estão vivendo o futuro, porque o presente é assolador. Parece que o futuro foi extirpado. As pessoas já não sonham mais com amanhã. Está todo mundo em polvorosa. Neemias pergunta aos seus irmãos, e eles falaram, olha, aqueles que ficaram na província, eles estão vivendo grande miséria e desprezo. O que é a miséria? É um estado miserável, desprezo, largados para lá. Eles estavam dizendo o seguinte, olha, o muro de Jerusalém está quebrado. As suas portas foram queimadas a fogo. Essa notícia muda a trajetória de um homem que pergunta não por perguntar, porque sabia, existem pessoas que perguntam, mas não têm providência sobre as respostas. Pessoas que perguntam, mas as perguntas não estão dizendo nada para elas. Quando Neemias pergunta, eles falam, não, o nosso povo, aqueles que estão lá na província, estão vivendo miséria, estão desprezados. O muro está quebrado. Os portões são queimados a fogo. Essa resposta provoca uma reação na vida de Neemias, ou seja, todo consolador, quando escuta uma notícia ruim, ele precisa ter uma resposta boa. A minha pergunta para você é, quando alguém te fala de miséria, de sofrimento, qual é a sua atitude? Qual é a sua reação diante de notícias ruins? O que você tem feito? Neemias, quando escuta essa notícia, ele não continua sendo o mesmo homem, ele não continua sendo a mesma pessoa. Quando ele ouve essas notícias de miséria, de espanto, de sofrimento, de coisas ruins, Neemias toma atitude. O verso 4 diz assim, ó, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe qual é a reação de Neemias? Quando ele entende que não há o que fazer, quando ele entende que a coisa está complicada, ele diz, eu preciso tomar uma atitude para mudar esse quadro. Primeira posição dele, ele se assenta, a notícia foi tão forte. A notícia bateu tão forte no peito de Neemias que as pernas tremeram. Ele não aguentou ficar em pé. Ele diz, eu me assentei. Porque a miséria, quando Neemias escuta sobre miséria, ele não fica feliz. Ele não continua o mesmo Neemias. Não, ele toma um choque tão grande que ele cai, ele se assenta. E depois que ele se assenta, olha a segunda atitude, chorou. A minha pergunta, há quanto tempo você não chora quando escuta uma notícia ruim? Há quanto tempo não desce uma lágrima sobre o seu rosto quando você escuta que alguém está vivendo miséria, quando alguém está vivendo desprezo, quando alguém está vivendo caos? Neemias, ele chora. Irmãos, está na hora da igreja chorar, não um choro de crocodilo, não um choro que não se importa, mas um choro diante de Deus, reconhecer que Deus pode, através do nosso choro, através do nosso clamor, mudar a história nesse planeta. As notícias são alarmantes, milhares e milhares de pessoas morrendo em todos os países.
A notícia chegou a todo o planeta e o mundo todo está chorando e sofrendo. E nós, quando recebemos essas notícias, nós continuamos os mesmos ou nós temos a mesma sensibilidade de Neemias? Ele chora, ele lamenta por alguns dias, mas ele toma uma atitude. E sabe o que ele faz? Ele diz: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa deve ser a atitude da igreja nesse momento. Se esse povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que Deus já estava dizendo? Se esse povo se humilhar através da oração, através do jejum, irmãos, não existe uma arma tão poderosa como a oração e o jejum. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a jejuar, as notícias ruins, elas são dissipadas, Deus entra com ação. Precisamos de viver esse tempo, um tempo de oração, de jejum. Aproveita que você está em casa e faz muito bem em estar em casa com a sua família, e separa essa semana um tempo para oração, para o jejum. Separa um tempo para jejuar perante o Deus dos céus. Neemias reconhece a quem ele estava buscando, Neemias reconhece a quem ele estava orando. Ele disse: eu estou buscando ao Deus dos céus. Essa deve ser uma reação normal em pessoas de Deus. Quando chega uma notícia ruim, a nossa atitude precisa ser de buscar ao Senhor, de chorar, de lamentar também e dizer: Deus, nós não aceitamos isso. As notícias se espalham pelo planeta de que a dia, cada dia que passa, parece que a miséria está aumentando. São notícias que nos deixam estarrecidos. Na Itália, nos Estados Unidos, em toda a Europa e em todo o planeta, são notícias ruins. Agora, qual foi a oração de Neemias? Senhor, fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Foi isso que Neemias orou? Não. Olha o verso 5. Se a sua Bíblia ainda está aberta, no livro de Neemias, capítulo 1, verso 5. E disse Neemias: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Sabe o que ele faz? Ele reconhece quem é Deus. Ele disse: tu és Deus grande, tu és Deus terrível. Ele reconhece a quem ele estava buscando. Ele diz que guarda a aliança, a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Neemias estava dizendo o seguinte: tu és grande, mas o Senhor é um Deus fiel. O Senhor guarda a aliança e guarda a benignidade e para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. O que Neemias está dizendo? O Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua um Deus fiel. O Senhor é o Deus que ouve a nossa oração e o Senhor sabe por que estamos clamando. No verso 6, Neemias continua orando dizendo: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Sabe o que eu vejo na vida de Neemias? Um cara que reconhece que o que eles estavam colhendo era fruto da desobediência. Um homem que reconhece, se a desgraça estava acontecendo, foi porque nós erramos, Senhor. Ele diz: não só os meus irmãos, mas também a casa do meu pai. Eu também pequei contra o Senhor, eu também faço parte desse grupo que agora está colhendo esse momento ruim. Irmãos, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor, mas reconhecer que precisamos nos quebrantar diante de Deus. É por isso que Deus está dizendo: se esse povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, o que Deus está dizendo? Esse povo que errou, agora se eles mudarem, olha a promessa de Deus: eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Neemias está dizendo isso. Nós temos cometido contra ti pecados. Não foram só os filhos de Israel, eu também, a minha casa também. Agora Neemias, ele traz para si a responsabilidade. Olha o que Neemias diz nessa oração, verso 7. De todos nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. O que Neemias estava dizendo? Nós também não guardamos os teus mandamentos. Aquilo que o Senhor falou que era para a gente fazer, que o Senhor falou que teu servo Moisés, nós nos corrompemos, de todo nos corrompemos contra ti.
e não guardamos os mandamentos. O que ele está dizendo? Senhor, nós erramos, Senhor. Se essa situação está acontecendo, foi porque nós erramos. Está na hora da gente reconhecer que esse vírus não é uma obra do acaso, mas isso é uma consequência de Deus para trazer salvação para esse mundo. Pessoas que ignoravam o nome de Deus, que agora estão dizendo, meu Deus, o que fazer? Grandes e poderosos, que pareciam imortais, pareciam invencíveis, agora diante de um microvírus, que aos olhos não conseguem ver, estão caídos por terra, dizendo, Deus, nós precisamos entender isso, que nós erramos e por causa da consequência do nosso pecado, isso está acontecendo. Agora o que Neemias faz? Ele diz, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredirdes e eu vos espalhei entre os povos. Neemias está dizendo o seguinte, lembra, Senhor, que o Senhor já avisou isso? Que porque nós transgredimos, porque nós erramos, o Senhor ia nos espalhar entre os povos. Neemias está dizendo o seguinte, olha, tem uma parte lá em Judá sofrendo, tem uma parte espalhada, mas a culpa não é de Deus, fomos nós que erramos. Nós estamos colhendo o fruto do nosso próprio pecado. A culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. Mas Neemias lembra que existe uma saída. Foi o Senhor que disse, e ele fala, verso 9, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, olha aí, tem um então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Neemias está dizendo o seguinte, Deus, nós erramos, nós pecamos, mas lembra que o Senhor disse que mesmo quando nós nos voltássemos ao Senhor, o Senhor ia nos reunir para fazer habitar o teu nome no nosso meio. E Neemias está lembrando, dizendo, Senhor, eles são os teus servos, e eles são o teu povo, que o Senhor resgatou, e com a força do teu braço o Senhor trouxe. O que Neemias está dizendo? Eu estou trazendo a memória de Deus, mas eu estou trazendo também a minha memória, que no meio do caos há uma saída, que no meio da dificuldade Deus pode mudar, só depende de nós, quando nós nos voltamos para o Senhor, Deus pode fazer isso. Verso 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam, olha o que ele diz, que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias está diante de um grande desafio. Neemias quer saber notícias, mas não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro. Neemias quer saber a notícia, mas não é para cruzar os braços. Neemias sabe a notícia, e quando a notícia é tão ruim, Neemias diz, eu vou fazer a diferença. Primeira coisa, ele se rende diante de Deus. Quando nós nos rendemos diante de Deus, a história muda. Quando a igreja se prostra diante do Senhor em oração, e esse é um tempo que Deus nos reúne na nossa casa, para a gente ter mais tempo para orar. Neemias está dizendo, eu era copeiro do rei. O copeiro do rei talvez não teria tempo para nada, porque naquela época os reis eram traídos, eles eram assassinados, colocavam veneno na bebida, na comida, eram os traidores, levantavam-se conspiração contra os reis, e o rei tinha um homem de confiança. Neemias era esse homem de confiança que assistia 24 horas o rei Artaxerxes. Neemias precisava estar diante do rei o tempo todo. Se alguém perguntasse, Neemias, você tem tempo para alguma coisa? Eu não tenho, porque todo o meu tempo é servindo ao rei. Era um homem de confiança, hoje diríamos, era o primeiro-ministro do rei Artaxerxes. Mas Neemias, mesmo ocupado, quando a notícia é tão miserável, quando a notícia é tão ruim, ele disse, não, eu preciso arrumar tempo. Ele começa a orar, ele diz, Deus, eu preciso pedir autorização ao rei. Fala ao coração dele. Neemias está dizendo,
faz-o prosperar hoje o teu servo. Ou seja, Senhor, me ajuda no meu intuito, me ajuda no desejo do meu coração e dá-lhe graça perante este homem. O que ele diz? Que o rei Artaxerxes ache graça em mim. Neemias, ele sabia que não era só a boa vontade de fazer, ia precisar de atitude corporal, ia precisar de atitude financeira, mas além de tudo isso, precisava da ação de Deus. Querido, aprenda uma coisa: nesse momento o dinheiro pode fazer alguma coisa, as pessoas podem ajudar alguma coisa, mas a atitude principal é a ação de Deus, porque se Deus se levanta em nosso favor, Deus extermina esse vírus. Você crê nisso, irmão? Nós não estamos falando utopia, nós não estamos falando coisas que são irreais, não. O Deus que nós servimos é Senhor de toda a possibilidade. Um dos nomes do Senhor é El Shaddai, é o que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Onde estiver a praga, o grande El Shaddai tem todo o poder para eliminar aquilo que está no coração do homem como fracasso, como derrota. Deus pode acabar agora. Você crê nisso? Você pode, aí onde você está, aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dEle, liberar uma palavra de glorificação ao Senhor. Aleluia. Eu era copeiro do rei. Eu não era um cara desocupado, eu não era um cara mal sucedido, eu não era um cara que não tinha o que fazer. Eu era o copeiro do rei. Que Neemias está dizendo? Atividades muitas. Eu tinha um bom salário, eu tinha uma boa posição, eu estava junto do rei o tempo todo, eu morava no palácio, em Suzã, no palácio de inverno, eu tinha tudo de bom e do melhor, mesa farta, muita comida. Mas qual o desejo de coração desse homem? Eu abro mão de tudo para socorrer alguém que precisa de ajuda. Neemias abre mão do seu bem-estar em favor da sua família, o tempo todo hiperocupado, homem de confiança permanente do rei. Mas Neemias tem uma palavra para aquela ocasião. Olha o que Neemias fala, capítulo 2, versos 17 e 18. Quando ele encontra o povo, ele diz: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, o que ele faz? Ele convoca o povo, ele chama: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Sabe o que Neemias diz? Nós não vamos aceitar essa situação, nós não vamos continuar convivendo essa miséria, nós não vamos continuar vivendo o mesmo caos. Meu irmão, está entendendo que Deus está falando com a gente? A igreja precisa tomar essa posição. Nós precisamos falar para Deus: Deus, nós não aceitamos esse caos sobre a nossa casa, nós não aceitamos esse momento de desespero, de pavor, de medo, de morte na nossa casa. E aí você me pergunta: pastor, mas o crente não morre? Claro que morre. Mas Neemias não aceitou isso. Ele disse: não, nós vamos nos levantar e nós vamos mudar a história de Jerusalém. Os muros são quebrados, mas não vão continuarem quebrados. Nós vamos reedificar. Os portões estão queimados a fogo, estão queimados a fogo, é uma realidade. Mas nós não vamos concordar com isso, nós não vamos aceitar isso. Nós vamos nos levantar e vamos reedificar. Que esse momento seja um momento de reedificação espiritual na nossa casa. Que esse tempo seja um tempo de oração, de clamor, de busca ao Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor, as coisas mudam, querido. Neemias tinha experiência, Neemias sabia o que ele tinha vivido. Olha o verso 18 do capítulo 2 de Neemias: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Neemias diz o seguinte: olha, Deus está favorável nessa situação, olha o que Deus está fazendo. O rei me abençoou também, o rei me deu cartas, o rei me deu liberdade. Irmãos, se nós clamarmos ao Senhor, é isso que Deus tem para a gente. O Deus de Neemias é o nosso Deus, o Deus que respondeu Neemias é o Deus que tem a resposta que nós precisamos. Ele deu um testemunho dizendo: eu fui abençoado pelo Senhor, eu fui abençoado pelo rei. E esse testemunho de Neemias motivou o povo. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, esforçar as suas mãos para o bem. Precisamos disso, nos levantar. Não está na hora de você ficar prostrado, não está na hora de você ficar comendo aí telejornal o dia todo, absorvendo notícias mortais, se enchendo de agoureiros, gente que está dizendo que não tem jeito, vai morrer não sei quantos. Meu irmão, eu estou
declarando o contrário. Eu estou dizendo que vai viver, porque no momento de morte, Deus já está salvando pessoas, trazendo vida para pessoas. Eu estou declarando na contramão do que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que são momentos tenebrosos e terríveis. Eu estou declarando, são momentos de grandes coisas, Deus fazendo no meio do povo. Enquanto eles estão dizendo agouro, miséria, fracasso, eu estou dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, e a boa mão do Senhor vai nos conduzir em coisas maiores ainda. Eu estou profetizando isso, que a minha família viverá coisas maiores, que a bênção do Senhor vai encher a minha casa, que a bênção do Senhor vai encher a minha vida. Eu quero ser profeta de palavras que salvam, que curam, que transformam. Eu não quero ser profeta do caos, eu não quero ser repórter do inferno para trazer notícia ruim para ninguém. Eu quero falar com você que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu tenho um testemunho de vitória para falar com você, e o meu Deus não mudou e não mudará. O meu Deus é fiel e vai permanecer fiel. O meu Deus pode mudar toda a situação. O meu Deus pode mudar esse quadro. Esse é um tempo de reedificação, irmãos. Precisamos reedificar. Nós já estávamos sem tempo, lembra? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para falar de Deus, eu não tenho tempo para dar atenção à família. Aí Deus manda esse tempo. Agora, para que Deus manda esse tempo? Para você entender que esse tempo é um tempo de reedificação. Enquanto você está em casa, que você vai ver onde tem uma brecha, onde tem um buraco na muralha, onde tem um portão queimado, onde o inimigo entra e sai a hora que quer. Porque uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção. Uma família sem muro é uma família vulnerável aos ataques do inimigo. Uma casa que não tem portão é uma casa aberta ao mal o tempo todo. Não, esse tempo é tempo de reedificar. Olha o que eles falam para Neemias. Os que ficaram na província estão vivendo grande miséria e desprezo. Primeira coisa que Neemias identifica: existe miséria. Meu irmão, vamos nos atentar para isso. Existem famílias que o provedor era motorista de Uber, de aplicativo, e que com essa crise, com esse momento, não está trabalhando e a comida está acabando. Gente que a gente conhece, gente da igreja está vivendo miséria. A gente vai aceitar isso? De jeito nenhum. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor diz que primeiro os fiéis. Nós precisamos atender a esses fiéis, aos que são fiéis na fé. Eles falaram, existe uma grande miséria e desprezo. Você sabia que pessoas são desprezadas? Eu ouvi um depoimento de uma cantora popular, ela dizendo, porque souberam que eu estava portadora do vírus, esqueceram. Ela disse, eu me isolei dentro de casa para cumprir o tempo, mas ninguém me ligou, ninguém me deu uma palavra de ânimo. Desprezo, pessoas sendo desprezadas. E escuta, a igreja é a porta do céu para abraçar, para cuidar, para curar. A igreja não abandona soldados feridos, a igreja cuida, a igreja ampara, a igreja abraça, a igreja supre, a igreja cuida dos seus. Essa história que falavam por aí, que a igreja é o lugar que mata os seus feridos, isso é mensagem do inferno, porque aqui no Itaipu isso nunca aconteceu. Essa igreja é uma igreja que cuida, que abraça, porque esse é o papel da igreja, não é exclusividade nossa, esse é o papel da igreja, cuidar do ferido, do caído, do desesperado, do desprezado, do que está em profunda miséria. Quando Neemias ouve essa palavra, ele diz, não, isso não vai continuar não, vamos mudar esse quadro. E eles falam, terceira coisa, grande miséria, primeira, desprezo, terceira coisa, o muro de Jerusalém está fendido, ou seja, está quebrado. Meu irmão, não dá para continuar assim não. Aproveita esse tempo que você está em casa, aproveita esse tempo que você está reunido com a sua família, e começa a fazer uma supervisão. Porque depois da supervisão vem a reedificação. Onde tem uma brecha, onde na sua família tem um que está vivendo miséria, talvez miséria espiritual, talvez miséria emocional, talvez miséria financeira,
talvez miséria no pecado. Olha aí, irmãos, quantas pessoas da nossa família vivendo em miséria. Por quê? Porque os muros foram quebrados. E quando os muros são quebrados, aí fica vulnerável. Aí o inimigo entra e sai a hora que quer. E ele diz assim: as suas portas queimadas a fogo. Escuta uma coisa, nas portas de cada cidade ficavam os juízes, e ali eram julgadas as causas do povo. Quando eles estão dizendo, as portas estão queimadas, eles estão dizendo, não existe justiça nessa cidade. Não existe mais quem cuide do que é certo. Quantas pessoas vivendo em injustiça dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque os portões foram queimados. Quem queimaram os portões? Quem derrubaram o muro? Foram os inimigos, mas nós não vamos aceitar a afronta do inimigo. Eu declaro nessa hora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, escudado debaixo do sangue de Jesus, eu declaro sobre a sua casa, que na sua casa não acontecerá injustiça, na sua casa não haverão muros quebrados, na sua casa não haverá miséria, não haverá desprezo. Eu estou profetizando que na sua casa existe reedificação, porque Deus vai te usar para reedificar as muralhas. Deus vai te usar para mudar essa história, e o caos não vai chegar na sua casa. Aleluia. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus te abençoe. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores.